Olá pessoal, neste vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre a função inversa ou inversão de função. Bom, para a gente conseguir fazer a inversão da função, são necessárias duas coisas para que isso aconteça, para que isso possa acontecer. Bom, o domínio e o contradomínio devem ter o mesmo número de elementos, ou seja, a função ela precisa ser bijetora. O domínio e o contradomínio, ou seja, lá no contradomínio não pode sobrar nenhum elemento. Eles precisa ter o mesmo número de elementos do que o domínio. E cada elemento do domínio está ligado a apenas um elemento, uma imagem, um número precisa ser imagem apenas de um elemento do domínio, certo? E os pares ordenados x1, y1, x2, y2, xn, yn pertencer à função de A em B e os pares y1, x1, y2, x2, yn, xn pertencer à função inversa de B em A, certo? O que quer dizer isso? Bom, na função normal, nós vamos ter o par ordenado x1, y1. Na função inversa dessa função, o que era imagem vai virar domínio, e o que era domínio vai virar imagem. É a mesma coisa que eu estou dizendo aqui, ó. Na função inversa, olha, na função normal, era uma função de A em B. Domínio era A, contradomínio, imagem B. Na função inversa, vai inverter. O que era B, que era antes na função imagem, vai virar domínio. Vai virar uma função de B em A. E A, que era domínio, virou imagem, certo? Quando a gente inverte uma função, o domínio e a imagem eles também são invertidos. A imagem vira domínio e domínio vira imagem, certo? E agora eu vou falar para vocês como que a gente faz uma sentença inversa. Outra coisa, quando a gente fala em função inversa, por exemplo, uma função f de x, a inversa de f de x, a gente nomeia como f elevado a menos 1, a gente coloca um menos 1zinho aqui em cima de x, certo? Isso é a nomenclatura da função inversa, a gente coloca um elevado a menos 1 na função, certo? Então, nós temos aqui uma função f de x igual a 3x mais 1, uma sentença, certo? F de x é o y e x é o x, é o domínio. Como eu falei, na função inversa, o que era imagem vira domínio, o que é domínio vira imagem. Ou seja, o que é y vira x e o que é x vira y. Então, para a gente fazer a função inversa, a gente vai fazer exatamente isso. Trocar o x por y e o y por x. No caso, f de x é a mesma coisa que y. Eu vou só reescrever aqui como y, tá? Y é igual a 3x mais 1. E aí nós vamos trocar para fazer a função inversa. No lugar do y nós vamos colocar x e no lugar do x a gente coloca y. Então ficou 3y mais 1. Mas vamos deixar assim? Não. A função arrumadinha, a gente coloca o y em evidência, não, desculpa. A gente vai isolar o y como estava aqui inicialmente. Para isolar o y, a gente vai fazer aqueles mecanismos que a gente já sabe. Bom, para deixar o y sozinho, vou levar o menos 1 para o outro lado, então vai ficar menos 1 não, mais 1. Vai para o outro lado menos 1, vai ficar x menos 1 igual a 3y. O 3 vai para o outro lado dividindo, né? Então, x menos 1 dividido por 3 é igual a y. Então, se y é f de x, isso é a função inversa dessa anterior. A inversa de 3x mais 1 é x menos 1 dividido por 3, certo? Então, aqui eu vou só escrever aqui do jeitinho que a gente é acostumado a ver, dividido por 3. O y é o f de x. Nesse caso, como é função inversa, é f elevado a menos 1 de x igual a x
menos 1 dividido por 3, certo? É só colocar o elevado a menos 1 aqui no f de x. A função inversa de f de x, 3x mais 1, é x menos 1 dividido por 3. Simples assim, pessoal. No lugar do x eu coloco o y, no lugar do y eu coloco o x e vou isolar o y, certo? Neste caso, nós temos f de x igual a 2x mais 3 dividido por x. Vou trocar o f de x por y. Y é igual a 2x mais 3 dividido por x. Para fazer a função inversa, aonde é x eu coloco y, aonde é y eu coloco x. Então, vai ficar x é igual a 2 vezes y mais 3 dividido por y. Bom, eu quero isolar o y. Então, nós vamos colocar tudo que tem y, tentar colocar para esse lado de cá. Esse y aqui está dividindo, vai para o outro lado multiplicando. Então, vai ficar y vezes x igual a 2y mais 3, certo? Vou pegar esse 2y e trazer para o outro lado. Então, vai ficar y vezes x menos 2y igual a 3. Nós temos aqui, ó, y vezes x menos 2y. Vamos colocar o y em evidência. Então, vai ficar y vezes x. E para dar menos 2y, vai ficar y vezes menos 2, né? Igual a 3. Coloquei o y em evidência. Isso aqui está multiplicando o y, vai para o outro lado dividindo. Então, vai ficar y é igual a 3 dividido por x menos 2. Achamos a função inversa da f de x. É só trocar o y por f elevado a menos 1 de x, né? Que é a função inversa da f de x. É 3 dividido por x menos 2, tá? Terceiro exemplo, nós temos aqui f de x igual a raiz cúbica de x menos 2. Bom, vou trocar aqui o f de x por y. Y é igual a raiz cúbica de x menos 2. Bom, agora eu preciso fazer o quê? Trocar o que é x vira y, o que é y vira x. Então, vai ficar x igual a raiz cúbica de y menos 2, né? Raiz cúbica de y menos 2. E agora, eu preciso isolar o y. Preciso que o y fique sozinho. Como que nós vamos fazer isso? A gente precisa retirar, primeiramente, essa raiz cúbica. Como que eu vou fazer isso? Eu vou elevar os dois membros da igualdade ao cubo, para poder ficar o expoente disso aqui igual ao índice, certo? Para poder sair esse radical. Então, nós vamos elevar ao cubo os dois membros, tá? O x vai ter que ser elevado ao cubo também. Então, vai ficar o quê? X elevado ao cubo. E do outro lado, como o expoente é igual ao índice, o radical vai sair. Vai ficar y menos 2, certo? Agora, eu posso isolar o y. Vou trazer esse menos 2 para o outro lado, vai ficar x ao cubo mais 2 igual a y. Y vai ser igual a x ao cubo mais 2. Só arrumei aqui para ficar do jeito que a gente gosta, né? Trocando o y por f de x, porque isso aqui é a inversa da raiz cúbica de x menos 2. Então, vai ficar f elevado a menos 1 de x é igual a x ao cubo mais 2. Tudo bem, pessoal? Falamos um pouquinho sobre como inverter uma função, fazer a função inversa de uma outra função, certo? Bom estudo!